Olá, queridos companheiros, boa tarde. Neste último dia de maio, cá nos encontramos para mais um estudo sobre saúde mental, ou seja, mais um estudo, mais uma reflexão, mais corretamente, de temas da atualidade. Neste caso, o escolhido foi por nós a saúde mental. E hoje vamos dar início às reflexões que serão as últimas sobre esta temática, iniciando na próxima segunda-feira uma nova temática. E exatamente uma reflexão de fecho, seguindo um pouco a orientação do Dr. Jorge Andreia, que nos tem acompanhado nestas segundas-feiras. Vamos refletir sobre as conclusões que ele nos trouxe no seu livro Distonias Mentais. E assim, queridos companheiros, vos convido a todos para uma prece inicial, como é sempre nosso hábito, trabalharmos e refletirmos em conjunto entre nós que aqui estamos encarnados e aqueles que nos acompanham do plano da não matéria ou da matéria mais rarefeita, a que chamamos de desencarnados, porque não têm este corpo matéria tão denso como nós, não é? E assim, queridos companheiros, vos convido a fecharem os vossos olhos, se assim for de vossa vontade, a elevarem o vosso pensamento até ao mais alto, imaginando o maravilhoso mestre e amigo Jesus, médico das nossas almas, e a saúde da mente é uma saúde da alma, não é? E nós estamos sob a batuta dele. Vamos imaginá-los brilhante, majestoso, terno, maravilhoso, de braços abertos para nos acolher em seu regaço, que nem crianças pequeninas que precisam de um abraço para ficarmos mais calmos e mais orientados para as reflexões que agora vamos fazer. E assim, em nome do nosso Pai Maior e com a gratidão nos nossos corações, pedimos a Jesus que nos abençoe e que nos guie, que nos proteja e nos oriente nos estudos que vamos iniciar, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então para as nossas reflexões de hoje, com o Dr. Jorge Andreia, que nos diz o seguinte, no último capítulo do seu livro, que é o capítulo 3º, deste livro fantástico que é a Visão Espírita nas Distonias Mentais. E diz-nos ele: pelo pequeno estudo que fizemos das neuroses, personalidades psicopáticas, psicoses e o tão ainda incompreendido grupo das obsessões, podemos tirar ilações da existência de uma totalidade psíquica oscilando entre condições rígidas e patológicas. Eu convido a todos que possam, estes livros não estão disponíveis para compra, pelo menos aqui no mercado português não os encontramos, mas estão em PDF. E quem quiser aproveitar para aprofundar todas estas temáticas, porque aqui nós só trouxemos um pouco, trouxemos, digamos que a rama de todos estes conhecimentos, eu convido a todos a lerem este maravilhoso livro, que leva a conceitos mais profundos em todas estas áreas, sejam nas áreas das neuroses, das psicopatias e das psicoses, até mesmo das obsessões, onde ele identifica cada uma destas patologias, que as descreve e que nos ajuda também a entendermos e a identificarmos em nós, se for esse o caso, ou naqueles que nos rodeiam, alguma tendência para algumas destas dissintonias, ou distonias, perdão. Nós aqui não podemos, nem tivemos espaço para trazer todo o livro, nem o devíamos fazer, não é? E, portanto, trouxemos só as áreas mais indicativas. Continua ele: assim existirão indivíduos de inteligência primária até aos graus mais avançados de genialidade, como também se mostrarão indivíduos com laivos neuróticos de pouca significação aos mais afetados por severas psicoses. Mensurar o psiquismo nos estados intermediários, onde o normal se vai envolvendo no patológico e este no normal,
É tarefa de difícil avaliação. Realmente não temos possibilidade de equacionar e escalonar devidamente o mecanismo psíquico. Porquê? Explica-nos ele no livro que, como nós sabemos, tudo é mutável, tudo é evolutivo e, portanto, o nosso psiquismo também o é. Como ele aqui diz neste parágrafo, os quadros vão, nos casos intermediários, não é? Os casos vão do normal ao patológico, do patológico ao normal e oscilam devido a vários fatores. Como nós já vimos também nestas segundas-feiras de reflexões, esses fatores têm a ver com a educação, têm a ver com a sociedade, têm a ver com o meio em que nós estamos, têm a ver com as nossas próprias escolhas. Portanto, é tudo muito fluido, nada é estanque, nem nada é permanente, não é? E o nosso psiquismo ainda mais. Muitas vezes, diz o Dr. Jorge Andreia, nos enganamos diante de certas atitudes psicológicas por não saber em que área, se normal ou patológica, deve ser entendida. Isto porque inúmeros fatores estarão sempre em jogo. Principalmente as de caráter educacional do indivíduo. As dificuldades se vão tornando expressivas quando limitamos o campo de atuação, isto é, ao colocarmos todo o mecanismo patológico mental exclusivamente nas desordens da zona material. Eu ainda vou um bocadinho aqui atrás para vermos aqui estas últimas palavras do último parágrafo que diz, principalmente as de caráter educacional do indivíduo, para fazer aqui uma ressalva que ele também faz no livro, que é o seguinte: muitas tipologias, digamos assim, educacionais raiam o desequilíbrio psíquico. E, portanto, esse tipo de educação que não respeita o indivíduo em si com a sua naturalidade e com a sua espontaneidade, mas que o pretende enquadrar dentro de uma forma, digamos assim, de um molde educacional tido como correto, pode alterar o psiquismo desses mesmos indivíduos. E, portanto, a educação, como dizia Montessori, só é educação quando consegue preparar o indivíduo com o equilíbrio, com as regras, as normas e os contextos, em equilíbrio com a essência do próprio indivíduo. Quando assim não é, podemos estar a criar, por educação, patologias psicopáticas, psicoses ou até neuroses. E é isto que o Dr. Jorge André aqui se refere. E, portanto, as dificuldades vão tornando expressivas quando limitamos o campo de atuação, isto é, ao colocarmos todo o mecanismo patológico mental exclusivamente nas desordens da zona material. A maioria dos processos psíquicos se passam justamente na zona energética do psiquismo, que é a zona inconsciente ou espiritual, zona que está sempre a nutrir e orientar a tela física, não é? Logicamente, e está a nutrir a tela física por onde? Pelo perispírito, pela ligação entre o perispírito e o corpo matéria, não é? Ou seja, o duplo etéreo. E, portanto, esta zona inconsciente ou zona espiritual está sempre a nutrir o nosso corpo matéria. Logicamente, as desordens que se passam na zona física são, antes de mais nada, desordens da zona espiritual. Bem claro que isto não quer dizer que não existam distonias mentais de exclusiva responsabilidade das células nervosas, quando lesadas, principalmente por traumatismos e desequilíbrios hormonais diversos. Mas, na sua grande maioria, elas têm a ver com a desordem do nosso corpo espiritual. De há muito, pesquisas e observações chamavam a atenção para a existência de um campo transcendente à zona física, como que mostrando uma estruturação funcional específica pelos seus reflexos na zona consciencial das nossas costumeiras manifestações psíquicas. E ele aqui, nesta parte, faz um relato muito interessante que começa nos Vedas, com os Upanishads, no tempo dos sânscritos, e vai até Jung. E é uma descrição muito, muito interessante
que nos leva exatamente a entender como é que a ciência onde é que a ciência se foi fundamentar e como é que tudo isto evoluiu, desde a parte meramente espiritual até ao que hoje sabemos das pesquisas e observações científicas na zona da espiritualidade ou do corpo que se observa com luz, a que chamamos nós perispírito, ou aura, por exemplo. Foi praticamente Jung quem mostrou a riqueza dos campos energéticos do inconsciente e como sendo área jamais originária do setor matéria. A zona do inconsciente, pelas suas superiores condições de orientação, é quem oferece a devida sustentação ao campo da matéria. A escola junguiana persiste pelos seus reais valores, embora não seja do agrado dos chamados materialistas. Jung realmente deu o grande voo, abrindo as comportas do psiquismo de profundidade à análise do limitado intelecto humano. Ainda não auscultamos o teor de todas as suas ideias, porque alguns as consideram mais de caráter espiritual e filosófico do que propriamente científico. Ou seja, na área da psicologia, durante muitos anos, Jung não foi muito bem visto. E ainda hoje várias correntes materialistas põem a escola junguiana em questão. Por isso é que eu estava aqui a sugerir que lessem esta parte entre este slide e o slide anterior, porque vale mesmo a pena. Está na página, eu creio, 98, 100, 100 e pouco. Não sei precisar-vos do PDF que eu passei, mas é muito interessante nós irmos estudar isso. E estamos a voltar com uma grande força a Jung, e as escolas materialistas estão gradualmente a perder a sua postura hermética. Ninguém se encontra no mundo para realizar de modo integral os desejos conscientes, aqueles que se desenvolvem, principalmente em relação com os fatores do meio, mas os que a natureza íntima ou estrutura do inconsciente impõe visando as necessidades evolutivas do ser. É por isso que cá estamos, não é? A tendência será sempre para o equilíbrio nos diferentes setores da vida. O impulso da evolução é a diretriz segura e correta em busca de um bem comum. Os meios para o alcance do equilíbrio dependerão sempre das atividades de cada um. Já se disse muitas vezes que somos o resultado das atividades do nosso passado, como hoje plantaremos as sementes do nosso futuro. E já nos dizia Buda que a sabedoria estava no caminho do meio. O caminho do meio é o caminho do equilíbrio. O caminho do meio é o caminho da harmonia, é o caminho da paz interior, é o caminho de conseguirmos equilibrar todas as áreas da nossa vida, como nos diz aqui Jorge Andreia. No caso das distonias mentais de variada ordem, compreendemos que as reações estarão sempre relacionadas a um processo de desarmonia espiritual. Quanto tempo é que o Ocidente demorou para entender estas verdades? Processo de tal ordem, oscilando em graus e coloridos diversos, pode indicar reações recentes e antigas, isto é, reações-respostas desencadeadas na atual vida carnal ou em vidas pretéritas de menor ou maior demarcação nos arcanos do espírito. E nós podemos ver isso com um exemplo prático, e nada é por acaso, no filme que hoje foi postado e que nós estamos a ver, não é? Em que realmente estas desarmonias espirituais, ou seja, estas situações, reações, respostas desencadeadas na atual vida através de vidas pretéritas, vêm de menor ou maior demarcação nos arcanos do espírito. E nós no filme de hoje, eu não sei onde é que vocês estão no filme, mas no filme de hoje nós vamos ver a preocupação de uma mãe que desencarnou num parto e que vem para retificar, é uma das suas missões de vida, é retificar ou cuidar, retificar não porque não foi por vontade dela, mas cuidar
daqueles que amava e que deixou pequeninos, não é? E mais não digo porque ainda não viram o filme e, portanto, eu estrago já o entusiasmo todo do filme. Mas, quando o virem, lembrem-se destas nossas reflexões de hoje, porque é muito curioso. E damos aqui mais um saltinho e diz-nos o Dr. Jorge Andreia: todos os métodos terapêuticos têm a sua utilidade e por isso são requisitados no momento oportuno. Muitos benefícios têm sido observados com as drogas químicas, com os diversos métodos psicológicos, onde estão incluídos a psicanálise, o método psicanalítico, a hipnose, a psicoterapia em geral, inclusive a espírita, com os processos de desobsessão, passes magnéticos e terapia regressiva de vivências passadas. E nós temos esta terapêutica que ontem a doutora Marlene Nobre nos trouxe, e hoje temos a menção do Dr. Jorge Andreia exatamente nesta terapêutica espírita. Mas em relação à parte clínica, e em relação à parte clínica já numa ótica mais junguiana e mais para a psicologia, da psicanálise, no filme de hoje também vamos ver que a hipnose regressiva consciente foi de extrema utilidade para a estabilização daquela mãe. Os horizontes estão como que clareando pelas pesquisas bem coerentes sobre a mediunidade e as posições sobre a imortalidade do espírito. Fica assim a doutrina espírita ligada à ciência, em binómio esclarecedor. É abençoada. De um lado, o campo material, do outro, o inconsciente ou zona espiritual, com o seu imenso horizonte de propostas, onde a terapêutica espiritual já representa posição de destaque. Não podemos fugir dos atos que a miúdo se mostram e nos convidam a observações mais profundas. Temos observado em número avultado de casos indivíduos que quase nada têm conseguido com o espiritismo. E porquê? Pela simples razão de haverem esperado um milagre. E o que é mais incongruente, continuarem cultivando as anteriores atitudes desarmónicas. Não é só o conhecimento, mas a penetração na essência da doutrina espírita e a respectiva vivência de suas proposições que poderão proporcionar a respectiva libertação. Ou seja, abraçarmos uma filosofia de vida, uma doutrina, como queiram chamar, à espera de um milagre, ou seja, de forma passiva, à espera que tudo venha a mim para que eu seja libertada de tudo aquilo que me incomoda, ou esclarecida, ou iluminada, não vai funcionar se nós não agirmos em nós mesmos, pela vontade, pela fé, pelo estudo, pela compreensão, quando nós não impusermos a nós mesmos o trabalho da nossa própria retificação, não é? Como nós já temos estudado. Portanto, ficar numa postura passiva e procrastinar o trabalho que nos é exigido pelas próprias necessidades terapêuticas de nós mesmos, vai originar que nós seremos exatamente os mesmos que éramos antes de conhecer esta postura de vida, antes de conhecer a espiritualidade, antes de conhecer a doutrina espírita. Nada vai mudar. E o que é que acontece depois? E nós já ouvimos todos isso com certeza. O espiritismo não adianta muito, ou seja, é interessante, tem novidades, mas não traz grande valor acrescentado, não é? E nós já ouvimos todos isto, com certeza absoluta. É óbvio que nem o espiritismo, nem nada, não é? Quando nós ficamos numa postura passiva à espera que as coisas aconteçam em nós, quando nós é que temos que trabalhar para que elas mesmas aconteçam, nós é que temos que ser os autores de nós mesmos, porque somos nós que precisamos da nossa própria libertação. E se estamos a sentir que necessitamos dela, é porque temos que mudar completamente os paradigmas vivenciais que nos levaram a determinada situação de vida. E temos que o fazer de acordo com
o nosso equilíbrio, com a nossa compreensão, com a nossa harmonia. Se não desequilibramos, tanto desequilibramos não fazendo nada, como desequilibramos se fizermos demasiado. Ou seja, nunca é demasiado. Mas o que eu quero dizer com isto é, se nós corremos muito e não vamos tendo pausas durante essa nossa corrida de aprendizagem e de alteração de nós mesmos, nós podemos e não entender o processo completamente e mentalmente podemos ter algum desequilíbrio. Porquê? Porque as etapas têm que ser respeitadas com paciência, como nos dizia Jesus. Nós temos que ter paciência para nós mesmos. Nós temos que dar um passo, evoluir no conhecimento mental e depois vir evoluir dentro de nós mesmos ao nível da alteração dos nossos pressupostos valores, da nossa ética que temos e que queremos mudar ou evoluir, cada um saberá de si. Mas nós precisamos de um tempo entre as diferentes situações. Só assimilar, a mente, o psiquismo não tem capacidade para o fazer se não houver integração dentro de nós mesmos. É o que aqui o Dr. Jorge Andréa diz, que não é só o conhecimento, mas a penetração na essência da doutrina espírita. Quer isto dizer que nós precisamos de vivenciar as situações em reflexão, de as vivenciar depois na prática, para depois as corrigirmos nos desvios. Porque nós não vamos conseguir fazer tudo uma assentada. Primeiro nós aprendemos em conhecimento, integramos dentro de nós mesmos, depois agimos de acordo com o que já vamos tendo em nosso coração e vão haver com certeza desvios, porque são muitos séculos a pensar e a falar da mesma maneira e, portanto, é com os desvios que nós já vamos identificando que nós voltamos ao mesmo processo. Os desvios aconteceram, nós identificamos que não tivemos tão bem, voltamos para as nossas reflexões anteriores, retificamos um bocadinho mais e voltamos ao processo da ação. E é nestes processos que nós vamos adquirindo a nossa própria libertação. É isto que a doutrina espírita nos ensina, foi isto que Jesus nos ensinou, é assim que Allan Kardec e a espiritualidade nos aconselham, para que nós sejamos pacientes, mas não desanimemos no processo. O processo tem avanços e recuos, ele não é direto para ninguém. E é equilíbrio, que é bem da nossa saúde mental, não é? Apesar de tudo, repetimos, existe o componente kármico no cerne da questão que necessita ser conhecido para melhores indicações do tratamento. As reações kármicas são, em última análise, o remédio preciso para o espírito doente. A dor ainda é, em nossa posição evolutiva, o grande elemento de equilíbrio para as estruturas espirituais. Embora saibamos da importância de outros fatores que mais bem lastreiam a evolução, como sejam os de natureza moral. E se nós conseguirmos a evolução e a transmutação das reações kármicas que vamos identificando, evitando a dor, porque vamos fazendo o caminho da natureza moral, como diz o Dr. Jorge Andréa, ou seja, o caminho da nossa própria retificação interior, nós se calhar evitamos muitas dores. E aquilo que trazemos do passado, que são as reações kármicas, para retificar, se calhar vamos trabalhando nelas um bocadinho antes ou identificando-as com menos intensidade e assim tornamos o nosso jugo mais leve, como nos dizia Jesus, não é? Não precisamos ter um jugo pesado, não é? Com Jesus o jugo é mais leve, ou seja, se nós conseguirmos entender este princípio da necessidade de nós nos reformarmos a nós mesmos, trabalharmos em nós mesmos a nível moral e ético, nós vamos aliviar o nosso jugo, não é? Não podemos deixar de enfatizar que o esquema espiritual encontra-se dentro de propostas universalistas, não é? Aquilo que nós temos sempre falado, nós somos o indivíduo que tem que trabalhar consigo próprio e à medida que for trabalhando em si próprio vai harmonizando não só a si como aos outros
e é uma proposta universalista. E como tal, de acordo com o mecanismo holístico do universo, ou seja, tudo no universo está integrado e tudo tem impacto no todo, a ascensão da Terra a uma outra dimensão faz com que hajam ascensões e evoluções na nossa galáxia. Isso faz na nossa galáxia, faz nas galáxias vizinhas e tudo está interligado. Assim como quando houve implosões e explosões noutros planetas no pretérito, e que poderia ter acontecido aqui na Terra, ou poderá ainda, creio que já não vai acontecer, mas aqui na Terra, essa situação da destruição de um planeta terá impacto não só no planeta em causa, obviamente, mas em toda a galáxia e, por consequência, nas galáxias vizinhas. E, portanto, este é um mecanismo holístico. Tudo está interligado e tudo tem relação umas coisas com as outras. Um dos autênticos eventos científicos são o grande destaque para as emoções e sensibilidade do intelecto. O ser humano, quando consciente da plenitude da vida imortal, sabe que é tónica importante do todo, isto é, tudo o que existe. E é o que estávamos a falar, não é? Nós somos indivíduos que têm que trabalhar em si próprios a sua própria evolução, com a consciência de que ao fazê-lo nós estamos a interferir na evolução do todo e que ao fazê-lo nós estamos a transmutar, digamos assim, tudo aquilo que trazemos em nós de pesado, aliviando, aumentando a nossa própria consciência pela vibração energética e com a consciência maior de que somos imortais, portanto estamos a trabalhar no nosso futuro e no futuro de todos os que estão à nossa volta. É esta consciência da plenitude imortal. Eu não faço e não trabalho o agora por o agora e para o já. Eu trabalho o agora para o futuro meu e de toda a humanidade. E é esta diferente consciência que faz, que nos torna, que nos dá maior harmonia e também maior serenidade, maior paz. É uma outra capacidade, digamos assim, uma outra frequência de vibração que nos traz automaticamente maior plenitude. O impulso de luta e experiência faz parte da sua própria natureza. A experiência em si nunca é difícil, mas sim as oposições, as resistências que dirigimos aos factos com as nossas viciações. A dificuldade está aqui ainda, não é? Nunca devemos lamentar momentos negativos do passado. Jamais os nossos pensamentos podem por lá estacionar. Eles serão sempre lastros e experiências para o presente, com vista ao futuro onde devemos nos situar. Devemos nos situar como objetivo, não nos devemos situar com a ansiedade do futuro em si. É na tal perspectiva da plenitude da vida imortal, como nós estávamos aqui a referir. Nós sabemos que somos seres imortais, nós sabemos que o nosso caminho é da luz, nós sabemos que a nossa consciência se vai ampliando à medida que nós vamos trabalhando em nós todas estas questões morais e as nossas éticas e vamos transmutando tudo isto que nos causa dor. Como diz o Dr. Jorge Andreia, a experiência em si não é difícil. Não é difícil, como dizem os orientais, se nós deixarmos fluir em nós a vida e a experiência, tal como um rio flui para o mar. Se nós vamos começando a pôr resistências no processo da experiência vivencial, nós vamos criando resistências de todos os níveis. Isso vai nos causar dor, vai nos atrasar de facto o nosso percurso e vai nos causar desequilíbrios, principalmente mentais, porque nós somos aquilo que pensamos e aquilo que sentimos, não é? E portanto, se nós pensamos errado, nós sentimos errado, errado no sentido do desequilíbrio, não é? E vamos ficar um pouco desequilibrados. Estamos a cada dia nos acercando de um entendimento mais plausível e mais lógico sobre a imortalidade espiritual. O grande segredo da vida está nos cuidados e atenções que damos ao trabalho
em expressões construtivas. E aqui temos a chave que o Dr. Jorge Andréa nos dá no final do livro. O segredo da vida é isto mesmo, é nós trabalharmos com cuidado e atenção sempre na construção do bem. Só colheremos os frutos sazonados da sabedoria se respeitarmos e nos harmonizarmos com a lei que nos envolve, leis que representam o próprio pensamento do universo. Leis que representam o próprio pensamento do universo. Portanto, nós temos que estar alinhados com o pensamento do todo, o pensamento do universo. Um autêntico místico em construtivo trabalho de meditação assim se expressou. Eu disse à amendoeira: irmã, fala-me de Deus. E a amendoeira floriu. E é com este maravilhoso pensamento que nós terminamos hoje as nossas reflexões sobre saúde mental. Da mesma forma que o Dr. Jorge Andréa terminou o seu livro exatamente desta maneira, que eu achei muito delicada, muito sábia e que nos tem a ensinar muitíssimo, porque nós ainda temos em nós o desejo de controle, o desejo de comando, o desejo de crítica, o desejo de subjugação de nós mesmos, não é? E dos outros à nossa volta. E estas posturas são aquelas que nos causam dor, porque são aquelas que resistem ao fluido natural da nossa plenitude espiritual. Por isso é tão recomendada a meditação, para nos elevarmos ao mais alto e deixarmos fluir tudo aquilo que nos causa mágoa, tudo aquilo que nos causa dor e desprendermos-nos das cristalizações que nós mesmos vamos criando no dia a dia quando nós não nos respeitamos a nós, nem respeitamos os outros. E é exatamente dessas posturas, como nos disse o Dr. Jorge Andréa ao longo destes nossos estudos, que criam estes desequilíbrios mentais, estas distonias mentais, e que nós, que temos uma visão espírita da vida, temos que nos esforçar em nós mesmos para pormos em prática aquilo que nos vai sendo ensinado por aqueles que viveram antes de nós, por Jesus e Kardec, pelos espíritos de luz e de paz, pela espiritualidade maior, tanto na área da ciência como na área da filosofia, como na área da pedagogia. E assim, queridos companheiros, eu agradeço a todos estas semanas em que tivemos a refletir sobre saúde mental e temos ainda um bocadinho, não muito, para alguma questão que queiram colocar. Ou partilha, ou comentário. Sim, questão não vou colocar, mas como se falou no Jung, e acho que ele foi também contemporâneo com o Freud, o Freud, por aquilo que me apercebi, era um indivíduo, portanto, que não atingia a parte espiritual, e o Jung atingiu logo a parte espiritual. E eu ouvi, vai-lhe a verdade, numa palestra, já não sei onde, num centro espírita daqui da zona, em que o relator que estava a falar do Jung e do Freud, a dizer que, portanto, que eles estão a preparar-se para voltar a reencarnar. Porque também dizem, não sei se é verdade, que portanto, a mentora, a Joana de Ângeles, a mentora de Ivaldo Franco, acho que bebe muito do Jung também. Dizem, não sei se é verdade, se é mentira. Na questão do filme que estávamos a ver, que eu estou a ver, mas já tive que interromper várias vezes hoje por situações que aconteceram, ao ver lá a questão da regressão de vidas passadas, lembrou-me o Brian Weiss, foi o primeiro indivíduo que eu julgo que descobriu, sem querer, a regressão de vidas passadas. Sim. Em Miami, portanto, no consultório dele. Eu tenho os livros do Brian Weiss, quase todos,
devorei-os na altura, ainda não andava no espiritismo, mas devorei-os todos. E aquilo também. era maravilhoso, tem relatos maravilhosos. Aliás, eu comecei a acreditar quando a primeira paciente descobriu uma parte da vida dele que só ele sabia e ninguém sabia. Foi a partir daí que ele começou também a acreditar. Mas de resto, pronto, isto é interessante. Temos que, está tudo relacionado também com as obsessões que andamos a dar. E vai alavancar o nosso próximo estudo também, que também vai andar por aí, vidas passadas. Sim, pois, isto está tudo. Eu não me preocupo muito com as vidas passadas, porque já estou com uma brincadeira, entre aspas, quando há um desenho que tem um poço e um balde, e diz assim, eu devo ter sido um balde, portanto, as vezes que fui ao fundo, portanto, eu devo ter sido um balde nas vidas passadas. Mas não, também não me interessa saber, que de certeza que eu não devo ter sido nenhuma flor que se cheire, portanto, não vale a pena. Há muita gente que julga que foram reis, capitães, não sei o quê. Eu julgo que não, deve ter sido daquela classe rafaelita, portanto que não deve ter tido assim um passado muito animado. Não importa, Telmo. O que importa é ficarmos cristalizados no passado. Sim, mas eu tenho essa. Às vezes há pessoas que dizem, eu fui isto e aquilo. Eu disse, eu nem estou preocupado em saber, porque ainda é uma decepção de caraças. O melhor é não saber. Obrigada, Telmo. Helena, eu vou só interromper um bocadinho para fazer uma breve prece. Já volto. Temos um minuto. Temos o nosso pensamento mais alto e vamos agradecer ao nosso amado Mestre Jesus pela bênção que nos deu dos conhecimentos que nos trouxe sobre saúde mental e que pudéssemos assim ter maior compreensão e levar maior compreensão a todos aqueles que connosco estão, connosco estudam e connosco caminham. Fica connosco, amado Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, Helena. Muito obrigada por este momento que eu estava a precisar. Por situações variadíssimas hoje, notícias tristes, em que de facto em causa está mesmo uma obsessão de alguém que eu